Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje iniciamos uma jornada espiritual profunda, uma caminhada de cura, fé e restauração, enquanto Deus conversa com você por meio desta oração. Agradecer por acordar com vida é muito mais do que pronunciar palavras ao amanhecer. É reconhecer que cada respiração é um presente. Cada segundo é uma chance nova dada pelo Senhor para reconstruir o que estava quebrado, para ser fortalecido onde havia fraqueza e para viver promessas que ainda não se cumpriram, mas que continuam vivas no coração de Deus. Quando abrimos os olhos pela manhã, algo invisível acontece. Deus renova sobre nós sua graça, sua misericórdia e sua proteção. O livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Isso significa que nenhuma batalha que enfrentamos ontem determina a força que Deus nos concede hoje. Cada amanhecer é uma declaração divina de que ainda há esperança, ainda há propósito, ainda há portas que Ele pretende abrir. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que seu coração perceba que o fato de estar vivo não é aleatório. Há pessoas que adormeceram e não tiveram a oportunidade de recomeçar. Há pessoas que queriam mais um dia, mais um pedido de perdão, mais um abraço, mais um passo. E você recebeu esse dia. Isso é favor de Deus. E quando entendemos isso, começamos a ver a vida com outro olhar. O olhar da gratidão e da fé, que transforma ambientes, decisões e destinos. A Bíblia nos mostra diversas situações em que Deus desperta pessoas para algo novo. O profeta Elias, cansado e aflito no deserto, foi acordado por um anjo que o alimentou e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 7. Elias estava esgotado, assim como você talvez esteja agora. Cansado emocionalmente, preocupado financeiramente, cheio de incertezas sobre o futuro, tentando entender por que algumas coisas ainda não deram certo. Mas, assim como o Senhor enviou cuidado e força para Elias, Ele também renova suas forças hoje. Acordar com vida é Deus dizendo: "Eu ainda não terminei a obra que comecei em você." É Ele te lembrando que ainda existem vitórias preparadas, causas impossíveis que serão vencidas, portas financeiras que se abrirão, caminhos de abundância que você ainda caminhará. Nada está perdido quando Deus te concede um novo dia. Ao contrário, algo está sendo construído silenciosamente. Respire fundo por um instante. Sinta o peso das preocupações diminuir. Deus está presente. Deus está olhando para você. Deus te acordou não apenas para sobreviver, mas para viver em plenitude, para experimentar milagres, para ver o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos. Se esta mensagem está tocando o seu coração, deixe um amém para selar esta primeira parte. Quando Deus nos concede um novo amanhecer, Ele não apenas ilumina o céu, mas também ilumina áreas da nossa vida que estavam escuras, confusas ou silenciosas. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa luz toque seus pensamentos, suas emoções e seus planos. A vida que pulsa dentro de você é prova de que o Senhor ainda está escrevendo capítulos importantes da sua história. Capítulos que envolvem restituição, cura, transformação e provisão. A gratidão por acordar com vida é também um lembrete de que Deus continua sustentando você, mesmo nos dias em que você sente que não tem mais forças. Um simples despertar pode carregar dentro dele uma promessa profunda. Veja o que está escrito no livro dos Salmos: "Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta." Salmos capítulo 3, versículo 5. Não é o acaso que te sustenta,
Não é apenas o corpo que reage, é o próprio Deus que te mantém de pé, te guarda durante a noite e te ergue pela manhã. Talvez você tenha adormecido com o coração inquieto, pensando nas contas, nos desafios, nas respostas que ainda não vieram. Talvez você tenha sentido o peso de uma luta que parece não ter fim. Mas se Deus te despertou, é porque Ele decidiu te dar mais uma chance de ver o cenário mudar. Muitas vezes, antes do milagre chegar, Deus nos presenteia com um novo dia para que possamos continuar caminhando em direção ao cumprimento da promessa. A vida que Ele te deu hoje é um convite para confiar um pouco mais, para não desistir, para seguir mesmo cansado, para acreditar que a porta que parece fechada pode ser aberta quando menos se espera. Pense por um instante em tudo o que você já superou. Dias difíceis que pareciam intermináveis, momentos em que você acreditou que não conseguiria continuar, situações em que a dor era maior que a esperança, mas você continuou. Isso não é força humana apenas, é graça divina. E se essa graça te sustentou até aqui, ela te sustentará para onde Deus ainda vai te levar. Enquanto você ouve cada palavra deste momento sagrado, permita-se entregar a Deus aquilo que pesa: as preocupações financeiras, o medo do amanhã, os processos na justiça, os sonhos adiados e até os pensamentos que você esconde de todos. Deus sabe, Deus vê e Deus age no tempo certo. Acordar com vida significa que Ele ainda está trabalhando em coisas que você não vê, abrindo caminhos que você ainda não percebe e preparando respostas que ainda não chegaram. Hoje, o Senhor te chama para viver com mais fé, mais confiança e mais descanso nele. Porque quem acorda sustentado por Deus não caminha sozinho, não luta sozinho, não vence sozinho. Vence com Ele e por Ele. A cada novo amanhecer, Deus não apenas te desperta fisicamente, mas também chama sua alma para mais um passo de propósito. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa verdade encontre espaço dentro do seu coração. Você não acordou por acaso, e nada do que você está vivendo está fora do controle do Senhor. A vida que Ele te deu hoje carrega uma intenção divina, ainda que você não consiga enxergar claramente todos os detalhes. Há momentos em que abrimos os olhos, mas o coração parece pesado. Há situações que nos fazem levantar da cama com perguntas, com dúvidas, com receios do que pode acontecer. Porém, o fato de Deus ter permitido que você abrisse os olhos hoje significa que a obra ainda não acabou, que o enredo não terminou, que a tempestade não tem a palavra final. A Bíblia nos ensina que Deus trabalha enquanto dormimos e também quando acordamos, pois Ele é aquele que não dormita nem dorme. Salmos capítulo 121, versículo 4. Isso significa que enquanto você descansava, o Senhor estava preparando caminhos, protegendo sua vida e fortalecendo sua alma. E quando a manhã chega, ela não chega sozinha. Ela chega acompanhada da bondade e da misericórdia que te seguem todos os dias. Como diz o livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. Isso significa que, mesmo quando o cenário ao seu redor parece difícil, existe uma promessa que te acompanha, existe um cuidado que te envolve, existe uma graça que antecipa cada passo que você dá. Você não caminha para o desconhecido sozinho. Você caminha guiado pelo Deus que já viu o final da sua luta e já planejou sua vitória. Talvez você esteja enfrentando questões financeiras delicadas, portas que parecem não se abrir, decisões que dependem de respostas urgentes. Ou talvez esteja carregando preocupações sobre a família, expectativas frustradas, dores emocionais que ninguém imagina. Mas o amanhecer de hoje deixa uma mensagem clara. Deus não desistiu de você e Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te acordou para renovar sua esperança,
para reposicionar sua fé e para te mostrar que ainda existem capítulos de abundância, restituição e surpreendentes reviravoltas preparadas para a sua história. Enquanto você ouve estas palavras, permita que a presença de Deus toque a sua mente. Muitas vezes é na quietude da manhã que Ele fala mais claramente. A gratidão por estar vivo abre portas espirituais, acalma tempestades internas, diminui o peso das preocupações e fortalece a fé. É como se Deus sussurrasse: filho, filha, levante-se, eu estou com você, eu vou na frente, eu preparo, eu sustento e eu cuido. Acordar com vida significa que sua jornada ainda reserva vitórias inesperadas. Significa que Deus está te preparando para um novo tempo, para oportunidades que você não imaginou, para portas que estavam trancadas e que começarão a se mover. Porque onde há vida, há promessa. Onde há promessa, há direção. E onde há direção, há destino. A cada manhã, Deus escreve silenciosamente novas linhas sobre a sua história. Enquanto Deus conversa com você agora, perceba que acordar não é apenas abrir os olhos, mas despertar a consciência espiritual de que você está sendo sustentado pelo amor dele. A vida que você recebeu hoje não veio vazia. Ela veio carregada de possibilidades, oportunidades, cuidados invisíveis e milagres que se movem nos bastidores. Deus não desperdiça um amanhecer. Se Ele permitiu que você respirasse mais uma vez, é porque algo dentro de você ainda precisa florescer. Muitas vezes, ao acordarmos, carregamos lembranças dos problemas que deixamos no dia anterior, contas a pagar, respostas que ainda não chegaram, resultados que não surgiram, preocupações pela família, medos sobre o futuro. Contudo, Deus deseja que você perceba algo muito maior. Nenhum peso do dia passado é maior do que a força que Ele derrama sobre a sua vida a cada novo amanhecer. O apóstolo Paulo escreveu que, quando estou fraco, então sou forte, porque a força verdadeira vem do Senhor. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E hoje, essa força está sendo derramada sobre você de maneira renovada. Enquanto você escuta estas palavras, imagine a mão de Deus repousando sobre sua vida. Imagine o Senhor reorganizando o que está bagunçado, fortalecendo o que está frágil e alinhando as respostas que você tanto aguarda. Deus age no silêncio e muitas vezes, antes de qualquer mudança visível, Ele trabalha dentro de nós, acalmando tempestades internas, trazendo paz ao coração e clareza à alma. Acordar com vida também é um lembrete de que o mundo espiritual continua se movendo ao seu favor. Há batalhas que você nem imagina que foram vencidas enquanto você dormia. Há perigos dos quais Deus te livrou sem que você percebesse. O salmista declarou: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Essa segurança que te protege à noite é a mesma que te levanta pela manhã, te envolve, te guarda e te conduz. E é importante entender algo profundo. Deus te acordou porque ainda existe abundância para você viver. Ainda existe prosperidade para ser liberada, causas impossíveis para serem vencidas, portas que se abrirão quando parecer que tudo ficou parado. O dia de hoje pode ser o elo entre o que você espera e o que Deus está preparando. E mesmo que você não veja nada acontecendo ainda, o céu continua trabalhando em favor da sua história. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está alinhando o tempo certo para cada promessa. Ele está preparando oportunidades que trarão descanso financeiro, sabedoria para decisões importantes e fortalecimento emocional para que você caminhe com mais confiança. Ele não desperdiça nenhum detalhe, nenhuma lágrima, nenhum pedido que você faz no silêncio da alma.
Acordar com vida é ter a certeza de que Deus ainda está escrevendo. E quando Deus escreve, nada pode impedir o desfecho que Ele planejou. Se estas palavras tocaram o seu coração, deixe aqui o nome de um familiar para receber oração. Quando Deus te concede um novo dia, Ele também concede novas oportunidades de perceber a presença dEle em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Enquanto Deus conversa com você agora, permita-se contemplar a profundidade desse cuidado. Nada do que você vive é pequeno demais para estar nas mãos do Senhor, e nada é grande demais para que Ele não possa transformar. A vida que Ele colocou dentro de você hoje é uma prova viva de que o propósito ainda está em movimento. Há algo especial em acordar com vida. É a chance de reconstruir, reorganizar e reencontrar caminhos que talvez ontem pareciam confusos. É a possibilidade de olhar para o céu e entender que existe um Criador que não apenas te observa, mas te sustenta, te fortalece e te direciona. O livro de Isaías diz: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías capítulo 40, versículo 29. E hoje, essa força está sendo derramada sobre sua vida de maneira silenciosa, porém profunda. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem maiores do que você. Talvez tenha acordado com o coração apertado, carregando preocupações que já se prolongaram mais do que você imaginava. Você pode estar lidando com dificuldades financeiras, processos demorados, relacionamentos fragilizados ou sonhos que parecem distantes. Mas Deus te despertou hoje para lembrar que mesmo quando você não vê saída, Ele continua abrindo caminhos. Mesmo quando as portas parecem cerradas, Ele continua preparando aberturas onde não existe nenhuma. Enquanto você ouve esta mensagem, Deus está trabalhando na raiz das questões que mais te angustiam. Às vezes, a resposta não chega imediatamente porque Ele está preparando o terreno, alinhando detalhes, movendo pessoas, ajustando circunstâncias e fortalecendo você internamente para que, quando a vitória chegar, você a viva com maturidade, equilíbrio e sabedoria. Deus não te dá apenas o milagre, Ele te prepara para sustentá-lo. E uma das maiores provas do cuidado divino é justamente o amanhecer. Há pessoas que desejavam mais uma oportunidade e não tiveram. Há vidas que se encerraram antes de terem a chance de viver um recomeço, mas você recebeu essa chance. Isso significa que Deus ainda tem algo para realizar através de você e em você. Significa que a sua história não terminou onde você pensou que terminaria. Significa que ainda existe abundância preparada para seus dias. Acordar com vida é Deus te convidando a caminhar com mais coragem. É Ele dizendo: você não está sozinho, eu vou à frente. É Ele te mostrando que mesmo nos dias de luta, existe uma promessa que te acompanha. O salmista declarou: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos capítulo 23, versículo 6. Todos os dias, inclusive o de hoje. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele restaura áreas internas que precisavam de cura. Ele alivia o peso que você carrega e renova a esperança que talvez estivesse enfraquecida. Cada respiração que você dá é um lembrete de que o propósito permanece vivo, de que o cuidado de Deus permanece ativo, de que a vitória permanece no horizonte. A cada amanhecer, Deus te entrega mais do que um novo dia. Ele te entrega uma nova chance de ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Enquanto Deus conversa com você agora, perceba como Ele tem sido paciente, cuidadoso e constante em todos os detalhes da sua jornada. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Ele vê as batalhas que você enfrenta, conhece as lágrimas que você esconde e entende o silêncio que ninguém mais percebe. E mesmo assim,
Ele te desperta todas as manhãs com a mesma mensagem: eu ainda estou com você. Há uma beleza única no modo como Deus trabalha. Muitas vezes, Ele age de maneira tão suave que nem percebemos na hora. Somente mais tarde, quando olhamos para trás, percebemos quantas vezes fomos protegidos, fortalecidos e livrados sem sequer ter consciência disso. O livro de Salmos nos lembra: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos capítulo 121, versículo 8. Isso inclui a noite em que você dormiu e a manhã em que você acordou. Isso inclui cada passo que você dá, cada caminho que percorre, cada decisão que enfrenta. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece mais lento do que você gostaria. As respostas financeiras que você tanto espera parecem atrasadas. As oportunidades parecem distantes, as portas parecem fechadas, mas Deus te acordou hoje para te lembrar que Ele continua no controle do tempo e que o tempo dele é perfeito, mesmo quando você não entende. Deus não chega atrasado, Ele chega no momento exato em que a bênção vai construir e não destruir, fortalecer e não enfraquecer, abençoar e não confundir. Enquanto você ouve estas palavras, permita que sua mente se acalme. Permita que os seus pensamentos sejam alinhados com a verdade de Deus. Ele não desperdiça um amanhecer. Ele não desperdiça uma oração. Ele não desperdiça um filho que o busca com sinceridade. Muitas vezes, Ele trabalha no silêncio, preparando situações que você não consegue enxergar. Ele está movendo pessoas, abrindo caminhos nos bastidores, transformando ambientes e criando oportunidades que no momento certo surgirão diante de você de maneira tão clara que você reconhecerá imediatamente: foi Deus. Acordar com vida é também ser chamado para perseverar. A fé verdadeira não se baseia no que já aconteceu, mas no que sabemos que Deus ainda pode fazer. Ela olha para o cenário atual e declara, pela confiança: o meu Deus ainda está agindo. E é assim que você deve se posicionar hoje, com fé, com esperança, com a certeza de que a mão de Deus está sobre cada detalhe. Lembre-se de que grandes histórias bíblicas começaram com pequenos passos de obediência e confiança. Abraão foi chamado para sair da sua terra sem saber para onde iria. José foi levantado por Deus em meio à injustiça. Daniel permaneceu fiel mesmo quando tudo parecia perdido. E em todos esses casos, o Senhor honrou aqueles que confiaram nele, porque Deus nunca deixa sem resposta os que caminham pelo propósito. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está renovando forças, ampliando horizontes e preparando você para dias de abundância. Sua história não terminou. Seu amanhecer não foi em vão. Sua vida continua sendo um projeto divino em andamento. Quando Deus te concede a oportunidade de acordar, Ele também te convida a enxergar o dia com uma perspectiva espiritual mais profunda. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essas palavras encontrem espaço dentro da sua alma. Nada do que você viveu até aqui foi desperdiçado. Cada batalha, cada lágrima, cada vitória discreta, cada resistência silenciosa tem construído em você uma força que talvez você não perceba plenamente, mas que o céu reconhece e honra. Acordar com vida é Deus te dizendo que ainda existe algo precioso reservado para o seu caminho. Muitas vezes, as circunstâncias da vida tentam nos convencer do contrário. Somos tentados a acreditar que a luta não vai terminar, que a porta não vai abrir, que a resposta nunca chegará. Mas quando Deus te permite respirar mais um dia, Ele está te afirmando que há propósito, que há promessa, que há destino preparado. Ele é o Deus que trabalha enquanto você dorme, e também o Deus que te ergue para viver o que Ele já planejou. O livro dos Salmos traz uma verdade profunda. Este é o dia que o Senhor fez.
Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos capítulo 118, versículo 24. Isso não significa que todos os dias serão fáceis, mas significa que todos os dias carregam uma porção de graça preparada por Deus. Não é o dia que determina a presença dele. É a presença dele que transforma o dia. E hoje, essa presença te envolve, te guia e te fortalece. Talvez você esteja enfrentando desafios que te fizeram começar este dia com um coração inquieto. Talvez você tenha aberto os olhos pensando nas responsabilidades que te esperam, nas contas que precisam ser pagas, nas respostas que ainda não chegaram. Talvez sua alma esteja cansada, carregando pesos emocionais que ninguém imagina. Mas Deus te acordou não para viver mais do mesmo, e sim para ser renovado, restaurado e conduzido de forma sobrenatural. Enquanto você ouve essas palavras, perceba que Deus está cuidando de detalhes que você não consegue ver. Ele está alinhando tudo ao seu favor, mesmo nas áreas em que você acredita que nada mais pode ser feito. Existem situações que parecem estagnadas, porque Deus está preparando algo maior do que você imagina. Às vezes, a demora não é recusa, é proteção. É Deus ajustando o cenário para que, quando a porta se abrir, ela te conduza exatamente para onde Ele quer que você esteja. A cada manhã, Deus derrama uma renovação espiritual sobre aqueles que confiam nele. Ele fortalece o espírito abatido, renova o fôlego daquele que pensa em desistir, ilumina os caminhos que pareciam escuros e faz isso sem alarde, sem ruído, sem que você perceba imediatamente. É como o nascer do sol. Começa discreto, mas aos poucos transforma toda a paisagem. Acordar com vida é também ser chamado a perceber o valor da sua própria existência. Você não está no mundo por acaso. Deus não desperdiça vidas, não desperdiça histórias, não desperdiça dias. Ele te sustenta para que você viva algo novo, para que experimente milagres que ainda não viu, para que receba provisões que ainda não chegaram, para que alcance uma abundância que Ele mesmo planejou. Enquanto você ouve esta mensagem, Deus continua trabalhando em seu interior, retirando medos, acalmando tempestades, fortalecendo sua fé. Ele é o Deus que cuida de cada amanhecer, de cada passo e de cada futuro. Quando Deus te desperta para mais um dia, Ele não apenas reacende a vida no seu corpo, mas também reacende esperança dentro da sua alma. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que esta verdade encontre abrigo no seu coração. Se você abrir os olhos hoje, é porque o céu ainda está em movimento ao seu favor. Nada está parado no reino espiritual, mesmo quando tudo parece silencioso na terra. Deus continua trabalhando, guiando, protegendo e preparando. Acordar com vida é uma declaração silenciosa de que o propósito ainda está ativo. Por mais que sua mente tente te convencer de que nada está mudando, a realidade espiritual é muito mais profunda do que você consegue perceber. Deus vê onde você está, conhece o que você sente e entende o que você esconde nos cantos mais íntimos da sua alma. Ele não te desperta apenas para sobreviver, mas para avançar, para crescer, para vencer batalhas que antes pareciam impossíveis. O livro de Isaías revela uma promessa que ecoa até hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías capítulo 41, versículo 10. Essa promessa se renova toda manhã, quando Deus toca a sua vida e te chama para viver mais um dia. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, intensos, cansativos. Talvez as pressões financeiras, emocionais ou familiares estejam tentando sufocar sua paz. Pode ser que você tenha acordado com uma sensação de incerteza, sem saber como resolver questões que se acumulam no seu caminho. Mas saiba, se Deus te acordou,
Ele também te sustentará. A mesma mão que te levanta é a mão que abre portas, que fortalece a fé, que restaura o que está ferido, que te guia para oportunidades que fazem parte do plano dele. Enquanto você ouve esta mensagem, imagine Deus organizando, mesmo agora, situações que estavam fora do lugar. Ele está ajustando o que parecia desordenado, trazendo clareza para decisões que antes eram nebulosas e preparando momentos em que você verá, com seus próprios olhos, o agir dele. Nada do que você viveu será desperdiçado. O que foi dor, Deus transforma em força. O que foi perda, Ele pode transformar em multiplicação. O que parecia final, Ele pode transformar em um recomeço extraordinário. Acordar com vida também é ser lembrado diariamente de que Deus está comprometido com a sua história. Não importa quanto tempo tenha passado, nem quantas vezes você tenha se sentido frustrado, desanimado ou cansado. Deus permanece fiel. Ele permanece presente. Ele permanece ao seu lado, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando você acha que está caminhando sozinho. Ele continua trabalhando na sua vida todos os dias, inclusive hoje, e talvez o mais importante seja compreender que todo amanhecer é um convite para confiar mais uma vez. Confiar no tempo de Deus, nos caminhos de Deus, na provisão de Deus. Ele não falha, Ele não abandona, Ele não retrocede nas promessas que fez sobre você. Ele te acordou porque ainda existe abundância à sua espera. Abundância de paz, de resposta, de vitória, de justiça, de provisão, de transformação. Enquanto Deus conversa com você, Ele está preparando o próximo capítulo dessa jornada. E esse capítulo será melhor do que o anterior, porque Deus sempre conduz seus filhos de glória em glória. Se você acredita no agir de Deus, deixe um amém aqui para fortalecer essa caminhada espiritual. Quando Deus te concede mais um amanhecer, Ele também desperta dentro de você a força necessária para enfrentar aquilo que antes parecia impossível. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa certeza se revele suavemente no seu coração. Nada que você vive hoje é maior do que o Deus que te sustenta. O simples fato de estar vivo já é um sinal de que o céu está em movimento, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar claramente todas as peças do propósito. Acordar com vida é ser lembrado de que o Espírito de Deus continua soprando esperança sobre você. Talvez você tenha se levantado pensando nos desafios acumulados, nas pendências que parecem intermináveis, nas decisões que precisam ser tomadas. Talvez você esteja tentando se recompor emocionalmente, buscando respostas que ainda não chegaram ou tentando encontrar paz em meio a tantas incertezas. Mas cada novo dia é Deus te dizendo: eu estou contigo e nada escapou ao meu controle. No livro dos Salmos está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos capítulo 37, versículo 5. Essa promessa não é apenas um convite, mas uma garantia. Quando você entrega seu caminho, suas preocupações, seus medos, suas finanças, seus processos na justiça, sua família, Deus assume o comando. E quando Ele assume o comando, aquilo que parecia travado começa a se mover silenciosamente. Enquanto você ouve estas palavras, Deus está acalmando tempestades internas que talvez você tenha carregado por dias, meses ou até anos. Ele está clareando pensamentos confusos, renovando sua fé e alinhando o seu espírito com a paz que vem somente dele. A vida que Ele te deu hoje não carrega apenas horas, carrega oportunidades espirituais que podem transformar tudo ao seu redor se você permitir que Ele conduza cada passo. Talvez você não consiga perceber ainda, mas Deus tem mantido portas abertas que você nem reconhece. Ele tem te protegido de situações que você não imagina. Ele tem trabalhado em ambientes onde você não está presente.
preparando corações, influenciando decisões e movendo circunstâncias que, no tempo certo, vão convergir para o seu bem. A Bíblia afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Até o que você não entende hoje está contribuindo para um propósito maior. Acordar com vida é também um lembrete de que você está sendo treinado por Deus. Treinado para confiar mais, para esperar com maturidade, para crescer espiritualmente, para depender menos do que pode ver e mais do que pode crer. As batalhas que você enfrenta hoje estão construindo em você uma força que será essencial para viver a abundância que Ele preparou. Nada é em vão. Cada processo molda, aperfeiçoa, fortalece. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está preparando novas oportunidades para que você avance com sabedoria. Ele está te dando discernimento para tomar decisões importantes e sensibilidade para reconhecer quando uma porta é dele e quando não é. Ele está ampliando sua visão para que você enxergue além do problema e veja o futuro que Ele já desenhou para você. Acordar com vida significa que Deus te considera capaz de continuar caminhando, porque a vitória que Ele planejou para você ainda está em movimento. A cada manhã, quando Deus te permite abrir os olhos, Ele está te concedendo mais do que um simples recomeço. Ele está te entregando uma nova chance de experimentar a fidelidade dele de maneira ainda mais profunda. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa verdade envolva sua alma. Nada do que você enfrenta hoje é ignorado pelo Senhor. Ele conhece cada detalhe, cada pensamento, cada angústia silenciosa, cada pedido que você faz no íntimo da sua mente antes mesmo de se levantar da cama. Acordar com vida é um privilégio espiritual. É como se o próprio Deus dissesse: ainda existe algo que eu quero fazer através de você. Talvez você tenha se levantado com preocupações sobre questões financeiras, com dúvidas sobre decisões importantes, com uma sensação de desgaste emocional que se arrasta por dias. Talvez você esteja tentando equilibrar responsabilidades, enquanto luta para manter a paz dentro do seu coração. Mas saiba que o simples fato de Deus ter te despertado hoje significa que Ele está te dando recursos espirituais e emocionais para enfrentar tudo o que vier pela frente. No livro dos Salmos está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, versículo 5. Essa passagem não fala apenas sobre emoção, mas sobre promessa. A manhã simbólica de Deus não depende do relógio. Ela chega quando Ele decide agir. E quando você acorda, Deus está te lembrando de que a alegria, a restauração e a vitória já estão no caminho, mesmo que ainda não sejam visíveis. Enquanto você ouve estas palavras, permita-se compreender que o Senhor está trabalhando em áreas que você não consegue enxergar. Ele não depende do seu entendimento para agir. Ele é o Deus que transforma secura em abundância, que muda destinos em silêncio, que altera decisões em seu favor e que abre portas que estavam fechadas há muito tempo. Ele é o Deus que restaura sonhos, que fortalece a fé, que levanta quem está caído e que sustenta quem está cansado. Acordar com vida é entender que cada respiração carrega um propósito. Há situações que podem parecer sem saída, mas você não está sozinho. Deus está te guiando. Ele te sustenta com a mão direita da sua justiça. Ele te guarda de perigos que você nem imaginava. Ele te dá forças quando a sua mente diz para desistir. Ele é o Deus que luta por você quando você não tem mais forças para lutar. Talvez hoje você esteja diante de desafios que exigem mais fé do que você acha que possui. Talvez existam decisões importantes esperando sua coragem.
Talvez exista um pedido seu diante de Deus que parece demorar demais. Mas não se esqueça, Deus não desperdiça processos. Cada amanhecer que Ele te dá é uma etapa a mais rumo à promessa. Ele está construindo maturidade, discernimento, resistência e sabedoria dentro de você. Enquanto Deus conversa com você agora, perceba que Ele está te lembrando de que a vida não é apenas sobre sobreviver, mas sobre viver a plenitude que Ele preparou. A cada despertar, Ele renova a misericórdia, a graça, a força e a esperança. Isso significa que ainda há caminhos que você vai trilhar, ainda há milagres que você vai testemunhar, ainda há vitórias que te aguardam mais adiante. Acordar com vida significa que Deus ainda está escrevendo e que o capítulo que vem pela frente será marcado pela presença, provisão e fidelidade dEle. Quando Deus te permite despertar, Ele está te oferecendo mais do que apenas um dia. Está te entregando uma nova oportunidade para perceber como a graça dEle se renova sobre a sua vida. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa certeza encontre repouso dentro de você. Se o Senhor te sustentou durante a noite e te levantou pela manhã, é porque Ele está te preparando para viver algo que faz parte do propósito divino para a sua história. Nada acontece por acaso quando Deus está envolvido. Há manhãs em que levantamos com o coração leve e grato, mas também existem dias em que despertamos carregando preocupações, dores, responsabilidades e expectativas que nos deixam inquietos. Talvez hoje tenha sido um desses dias para você. Mas mesmo quando o coração amanhece cansado, Deus continua sendo o mesmo Deus que te sustenta. A Bíblia declara: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Isso significa que a sua vida não está solta nem perdida. Ela está nas mãos daquele que conhece todos os caminhos. Enquanto você ouve esta mensagem, Deus está alinhando pensamentos e acalmando tempestades que talvez apenas você saiba que existem dentro de si. Ele conhece suas batalhas mais íntimas, aquelas que você não compartilha com ninguém. Ele sabe das preocupações sobre o futuro, das lutas financeiras que tem enfrentado, dos desafios familiares que te desgastam emocionalmente. E ainda assim, Ele te acordou hoje, provando que a sua presença continua sendo seu maior sustento. Acordar com vida é Deus dizendo: eu ainda estou trabalhando. E muitas vezes, Ele faz isso de forma silenciosa. Enquanto você dormia, Ele te guardou. Enquanto você descansava, Ele protegeu sua casa. Enquanto seus olhos estavam fechados, Ele afastou perigos, fortaleceu seu espírito e te deu condições de viver mais um dia com propósito e esperança. Ele não faz isso pelo que você possui, mas por quem você é. Filho e filha amados, talvez você esteja passando por uma fase em que as coisas parecem caminhar devagar. Você pede respostas, mas elas demoram. Você busca direção, mas ela parece distante. Contudo, é importante lembrar que Deus trabalha em etapas. Nem sempre Ele revela tudo de uma vez. Às vezes, Ele te mostra apenas o próximo passo, porque sabe que se você visse tudo, talvez desistisse no meio do caminho. Ele te dá a luz suficiente para caminhar com firmeza hoje, e amanhã Ele iluminará o próximo trecho. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está fortalecendo partes da sua alma que você nem percebe que estão fracas. Ele está renovando sua força emocional, te dando coragem para lidar com decisões importantes e clareza para enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Ele está restaurando sua paz, acalmando seus medos e trazendo de volta sonhos que você achava que estavam perdidos. Acordar com vida é ser lembrado de que ainda não acabou. Ainda existe um propósito em andamento. Ainda existe abundância reservada, ainda existem vitórias que você não viu.
Você não está vivendo à margem do plano de Deus. Você está no centro daquilo que Ele está construindo. E se Ele te concedeu este dia, é porque Ele sabe que você tem força, graça e destino para continuar avançando. Enquanto Deus te desperta para mais um dia, Ele também está reacendendo dentro de você a certeza de que a vida tem propósito e que cada respiração que você toma é parte de um plano divino maior. Não é por acaso que você acordou. Não é por acaso que você ainda tem forças para lutar, para acreditar e para prosseguir. Deus está ativo em cada detalhe da sua história, mesmo nas situações que parecem estáticas ou sem solução. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa verdade penetre profundamente no seu coração. A sua mão está sobre você, guiando, protegendo e preparando cada passo. Acordar com vida é mais do que simplesmente levantar da cama. É reconhecer que Deus continua trabalhando para transformar aquilo que parecia impossível em realidade, aquilo que parecia perdido em vitória, aquilo que parecia parado em movimento. Talvez você esteja passando por desafios emocionais, familiares ou financeiros que parecem maiores do que você pode suportar. Talvez exista um desejo dentro de você que ainda não foi realizado, ou uma porta que insiste em permanecer fechada. Mas Deus te despertou hoje para te lembrar que nada é impossível para aquele que sustenta o universo e que tem poder sobre todas as circunstâncias. A Bíblia nos assegura, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Essa promessa é para você neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras. Enquanto você ouve esta mensagem, imagine Deus reorganizando situações em sua vida. Ele está transformando obstáculos em oportunidades, dúvidas em clareza, desânimo em fé. Ele não age de maneira apressada nem descuidada. Ele trabalha com paciência e precisão, preparando cada detalhe para que no tempo certo você veja claramente sua intervenção. Tudo o que Ele faz é planejado para o seu bem e para que a sua glória seja revelada através da sua vida. Acordar com vida também é um chamado para perseverar. Não se trata apenas de continuar, mas de avançar com fé, sabendo que o Senhor está no comando. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, é acompanhado pelo cuidado e pela direção divina. Cada respiração é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, de fortalecer sua fé, de acreditar que dias melhores estão a caminho. O livro de Jeremias nos lembra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias, capítulo 29, versículos 11. Deus pensa em você e planeja o seu amanhã mesmo antes de você tomar qualquer decisão. Talvez hoje você esteja lidando com sentimentos de insegurança, medo ou dúvida. Talvez sua fé esteja sendo testada, ou talvez você sinta que as respostas que você espera ainda não chegaram. Mas Deus quer que você saiba que cada amanhecer é uma prova viva de sua fidelidade. Ele não te deixou até agora e não te abandonará hoje. Ele está preparando milagres, restaurações e vitórias que transformarão a sua vida de maneiras que você ainda não consegue imaginar. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está renovando forças, acalmando seu coração e fortalecendo sua esperança. Ele está preparando cada detalhe da sua história para que você possa experimentar abundância, restauração e vitórias impossíveis aos olhos humanos, mas perfeitamente possíveis através do poder de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem você ama ou deixe o nome de alguém que precisa receber oração. Cada manhã em que Deus te desperta, Ele te dá a oportunidade de enxergar sua fidelidade em ação, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras.
Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa realidade se fixe profundamente em seu coração. A vida que pulsa dentro de você é um testemunho vivo de sua misericórdia. Nenhuma noite foi longa demais, nenhum problema grande demais e nenhum obstáculo poderoso o suficiente para impedir que o Senhor te levasse até este momento. Acordar com vida é uma declaração de que a obra dele em você continua, mesmo que ainda não seja visível. Talvez hoje você se sinta sobrecarregado pelos desafios financeiros, familiares ou profissionais que parecem não ter solução. Talvez haja sonhos que ainda não se realizaram ou portas que permanecem fechadas. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando o cenário para que cada promessa seja cumprida no tempo certo. A Bíblia nos ensina: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos capítulo 27, versículo 14. Esperar em Deus não é inatividade, é confiar, mesmo quando tudo parece estagnado. Enquanto você ouve esta mensagem, perceba que o Senhor está ativo naquilo que você não consegue ver. Ele move corações, abre caminhos, dissolve obstáculos e cria oportunidades. Ele transforma lágrimas em aprendizado, frustração em perseverança e desânimo em força. A vida que Ele te deu hoje é um convite para observar com olhos espirituais a ação dele ao seu redor, nos detalhes, nas pequenas vitórias e nas mudanças silenciosas que antecedem grandes conquistas. Acordar com vida também é um lembrete de que Deus está preparando você para a abundância que ainda virá. Ele não desperdiça processos, nem trabalha de maneira apressada. Cada desafio, cada período de espera e cada dificuldade tem o objetivo de fortalecer sua fé, desenvolver sua paciência e te posicionar para receber milagres maiores. José, no Egito, experimentou anos de espera e injustiça antes de ser exaltado. Daniel passou por provas difíceis antes de ser reconhecido. E Abraão esperou décadas pela promessa que Deus havia feito. Todas essas histórias nos lembram que a fidelidade de Deus se manifesta no tempo certo, não no tempo humano. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está trabalhando para renovar sua esperança. Ele está colocando em ordem aquilo que parecia confuso e reorganizando circunstâncias que pareciam perdidas. Ele quer que você caminhe com confiança, sabendo que não está sozinho, que não há causa impossível para aquele que é todo-poderoso e que cada amanhecer é um lembrete de que Ele continua ao seu lado. Acordar com vida é, portanto, uma oportunidade de fortalecer a fé, de renovar o ânimo e de reconhecer que cada passo, mesmo que pequeno, é acompanhado pelo cuidado divino. É a chance de agradecer pelas vitórias silenciosas, pelos livramentos invisíveis e pelas oportunidades que ainda estão por vir. A vida que você recebeu hoje é uma dádiva, e Deus quer que você use cada momento para se aproximar dele, para confiar mais plenamente e para preparar-se para as bênçãos que virão. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele te lembra que nada do que aconteceu ontem determina o que Ele ainda vai fazer amanhã. Cada amanhecer é um novo capítulo da sua fidelidade. Cada amanhecer é um presente divino. Quando Deus permite que você abra os olhos, Ele não apenas devolve a sua vida física, mas reacende a esperança em sua alma. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa verdade se infiltre em cada fibra do seu ser. A vida que pulsa dentro de você não é por acaso. E cada respiração é um lembrete de que Ele ainda está escrevendo capítulos maravilhosos na sua história. Não importa quão difícil tenha sido o caminho até aqui, Deus continua guiando, protegendo e fortalecendo você.
Talvez você tenha se levantado hoje com preocupações, inseguranças ou um sentimento de cansaço profundo. Talvez existam desafios financeiros, emocionais ou familiares que pareçam impossíveis de resolver, mas Deus, em sua infinita sabedoria, está trabalhando silenciosamente nos bastidores da sua vida. Ele está abrindo portas que ainda não se revelaram, movendo corações de pessoas ao seu favor, dissolvendo obstáculos que pareciam intransponíveis e preparando oportunidades que trarão vitória e abundância. O livro de Isaías nos ensina: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te sustenta pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. Isaías capítulo 41, versículo 13. Esta promessa é válida hoje, neste instante, para você. Enquanto você ouve esta mensagem, visualize a presença de Deus agindo em sua vida. Ele fortalece sua fé, acalma sua mente e renova seu espírito. Ele transforma dor em aprendizado, dificuldade em crescimento e incerteza em confiança. Tudo o que você tem vivido, mesmo que pareça sem sentido, é parte de um processo que Ele está conduzindo para te levar a um destino de vitória. Acordar com vida significa ter a oportunidade de reconhecer esses movimentos divinos e caminhar em alinhamento com eles. É importante lembrar que Deus nunca trabalha em vão. Cada desafio que você enfrentou, cada noite de lágrimas, cada preocupação, tudo foi usado para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. A Bíblia relata que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículos 31. Isso significa que, mesmo quando você se sente fraco, Deus está te fortalecendo para que você continue, para que você vença, para que você alcance aquilo que Ele planejou. Talvez você esteja ansioso por respostas imediatas, por soluções rápidas, por milagres visíveis. Mas Deus age no tempo perfeito. E cada amanhecer é parte desse tempo divino. Ele não se esqueceu de você. Ele está te preparando para viver uma vida abundante, cheia de vitórias, realizações, curas emocionais, estabilidade financeira e bênçãos que vão muito além do que você pode imaginar. Cada respiração que você dá é uma oportunidade de se aproximar mais dele e de reconhecer que ele é fiel. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele te lembra que nada do que aconteceu ontem define o que acontecerá amanhã. Cada amanhecer é uma oportunidade de recomeço, de alinhamento com a vontade divina, de crescimento espiritual e de fortalecimento interior. Ele está renovando forças, abrindo caminhos e te conduzindo para conquistas que só Ele pode realizar. Cada dia que Deus permite que você abra os olhos é uma oportunidade para perceber sua fidelidade de forma mais intensa. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa certeza se aprofunde em sua alma. A vida que Ele te deu hoje é um presente cheio de propósito. Mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que desafios persistam, o Senhor continua a escrever a sua história com cuidado, paciência e perfeição. Ele não deixa nada ao acaso, e cada amanhecer é uma prova do seu amor constante. Talvez você tenha se levantado hoje com preocupações sobre sua família, suas finanças ou sua saúde. Talvez haja decisões importantes que exigem coragem, fé e discernimento. Mas Deus está presente em cada uma dessas áreas. Ele observa, protege e direciona cada passo seu. A Bíblia nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3. Versículos 5 e 6. Esse versículo não é apenas uma instrução,
É uma promessa de que, ao confiar em Deus, Ele transformará seu caminho e o conduzirá à vitória. Enquanto você ouve esta mensagem, sinta a presença de Deus trabalhando silenciosamente em sua vida. Ele está restaurando o que foi perdido, fortalecendo o que está fraco e preparando você para receber vitórias que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas que são perfeitamente possíveis para Ele. Cada dificuldade que você enfrenta, cada desafio que parece insuperável, é uma oportunidade de confiar mais, de crescer em fé e de testemunhar o poder de Deus em ação. Acordar com vida também é um convite para olhar para além das preocupações imediatas e enxergar as oportunidades espirituais que o dia traz. É perceber que Deus não está apenas presente nos grandes milagres, mas também nos pequenos detalhes, na coragem que você precisa para enfrentar desafios, na sabedoria para tomar decisões, na paz que renova sua mente e no amor que sustenta seu coração. O livro de Salmos diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?" Salmos, capítulo 27, versículo 1. A presença de Deus é a luz que guia, a força que sustenta e a paz que transforma. Talvez você esteja ansioso por soluções imediatas, esperando sinais visíveis de que Deus está trabalhando. Mas muitas vezes Ele age de forma silenciosa, movendo circunstâncias, preparando pessoas e ajustando detalhes que só no momento certo se revelarão. Cada amanhecer é um lembrete de que Ele ainda está no controle, ainda está operando em seu favor e ainda tem bênçãos reservadas para você. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está fortalecendo seu espírito, acalmando seu coração e renovando sua esperança. Ele quer que você continue confiando, mesmo quando os problemas parecem maiores que sua fé. Ele quer que você acredite que cada amanhecer é uma nova chance de experimentar vitória, abundância, restauração e milagres que transformarão sua vida para sempre. Acordar com vida significa que Deus ainda tem planos de glória para você. Planos que vão muito além do que seus olhos podem ver, mas que certamente se manifestarão no tempo certo. Cada amanhecer é um lembrete de que Deus não desistiu de você. Enquanto Deus conversa com você agora, perceba que a vida que pulsa dentro do seu corpo e a fé que ainda resiste no seu coração são provas da presença constante dele. Acordar com vida não é apenas abrir os olhos, é receber a confirmação de que o Senhor continua agindo, mesmo em áreas que você ainda não consegue enxergar. Ele continua reorganizando situações, fortalecendo sua fé e preparando caminhos para que você viva abundância, restauração e vitória. Talvez você esteja se sentindo cansado emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente. Talvez sinta que está carregando mais do que pode suportar ou que as soluções parecem distantes. Mas Deus, em sua infinita bondade, está presente em cada detalhe. Ele está movendo montanhas, abrindo portas e trazendo respostas silenciosas que antecedem grandes milagres. O livro de Jeremias nos ensina: "Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Jeremias capítulo 33, versículo 3. Deus deseja que você clame, confie e receba o que Ele já preparou, mesmo antes de você perceber. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que a presença de Deus acalme seu coração. Ele está retirando medos, fortalecendo sua esperança e renovando suas forças para enfrentar qualquer desafio. Cada dificuldade que parece impossível de superar está sendo transformada por Ele em oportunidades de crescimento, vitória e abundância. Acordar com vida é também perceber que você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado, conduzindo seus passos, fortalecendo sua fé e restaurando tudo o que foi perdido ou danificado.
Talvez hoje seja o dia em que uma resposta há muito esperada finalmente chegue. Talvez seja o momento em que uma situação financeira que parecia impossível de resolver seja transformada. Talvez seja o dia em que uma restauração emocional ou familiar aconteça de maneira sobrenatural. Tudo isso é possível porque Deus está ativo e cada amanhecer é um convite para crer no impossível. O livro de Filipenses nos lembra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. A força que você precisa para vencer, Deus já a disponibilizou dentro de você neste dia. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está te lembrando que cada passo, mesmo que pequeno, é acompanhado pelo seu cuidado. Ele vê suas lágrimas, conhece suas necessidades e entende suas lutas. Ele está trabalhando no silêncio para que, no momento certo, tudo se alinhe a favor da sua vida. Nada do que você tem vivido foi em vão. Cada obstáculo, cada prova e cada espera estão sendo usados para preparar você para algo extraordinário. Acordar com vida é reconhecer que Deus ainda tem planos de prosperidade, restauração e vitória para você. Ele quer que você continue avançando com fé, confiança e coragem, sabendo que nenhuma batalha, dificuldade ou adversidade é maior do que o Deus que te sustenta. Ele quer que você creia que milagres, respostas, abundância e conquistas estão a caminho. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém ou compartilhe com alguém que você ama para receber oração. Cada manhã que Deus te permite abrir os olhos é um lembrete de que Ele ainda está no controle de tudo. Enquanto Deus conversa com você agora, perceba que cada respiração, cada batida do coração e cada instante de vida é uma prova do seu cuidado. Acordar com vida é mais do que um privilégio físico, é uma oportunidade espiritual de perceber o agir dele em cada detalhe da sua história. Nada do que você vive é ignorado e nada está fora do alcance da sua mão. Talvez você tenha se levantado com o peso de preocupações financeiras, familiares ou emocionais. Talvez exista uma decisão que precisa ser tomada e você se sinta inseguro ou perdido, mas Deus está ativo em cada área da sua vida. Ele está movendo situações que parecem travadas, preparando pessoas que você ainda não encontrou e organizando oportunidades que transformarão o que hoje parece impossível. A Bíblia nos lembra: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum capítulo 1, versículo 7. Confiança nele significa entender que mesmo nos dias mais difíceis, Ele está trabalhando a seu favor. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que sua mente e seu coração se acalmem na presença de Deus. Ele está restaurando aquilo que foi ferido, fortalecendo o que estava frágil e trazendo clareza para as situações que antes pareciam confusas. Cada desafio, cada dor e cada atraso são usados por Ele para moldar sua fé, ensinar paciência e preparar você para viver abundância, vitória e prosperidade de maneira sobrenatural. Acordar com vida também é um convite para perceber que Deus está te posicionando estrategicamente. Ele não apenas observa passivamente os acontecimentos, Ele age com precisão, movendo circunstâncias e pessoas, antecipando situações e garantindo que você receba o que foi prometido no tempo certo. José, injustamente preso, foi elevado ao poder. Daniel, mesmo em cativeiro, permaneceu fiel e foi exaltado. Abraão esperou décadas pela promessa, e mesmo assim, tudo aconteceu exatamente como Deus havia planejado. Cada uma dessas histórias nos ensina que Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo quando os resultados parecem demorados. Talvez hoje seja o dia em que você comece a perceber mudanças silenciosas acontecendo em sua vida. Talvez uma resposta antiga finalmente se manifeste.
Talvez um milagre esperado há muito tempo se torne visível. Tudo isso acontece porque Deus continua ativo e fiel, trabalhando no silêncio para preparar o melhor para você. Ele transforma lágrimas em aprendizado, espera em vitória e dificuldades em experiências de crescimento. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está fortalecendo seu espírito, renovando sua esperança e restaurando a confiança que às vezes se perde diante das dificuldades. Ele quer que você continue avançando com fé, sabendo que cada amanhecer é uma oportunidade de experimentar a sua presença, o seu cuidado e o seu poder sobrenatural. Ele quer que você creia que milagres, provisões, abundância e vitórias estão a caminho e que nada, nem ninguém, pode impedir o que Ele já determinou. Acordar com vida é, portanto, um chamado para viver com confiança, esperança e determinação, confiando que cada passo é conduzido pelo Deus que sustenta sua vida e escreve a sua história. Cada amanhecer que Deus te concede é um lembrete silencioso de sua fidelidade e cuidado constantes. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que essa verdade toque profundamente sua alma. Você não está aqui por acaso. Cada respiração, cada batida do coração e cada oportunidade que surge em seu caminho é fruto do amor e da atenção do Senhor. Acordar com vida é perceber que Deus continua no comando de sua história, mesmo quando os acontecimentos parecem incertos ou difíceis de entender. Talvez você tenha se levantado hoje com dúvidas sobre o futuro, ansioso pelas respostas que ainda não chegaram, ou preocupado com situações que parecem fora do seu controle. Talvez esteja enfrentando desafios familiares, emocionais ou financeiros que pesam sobre sua mente e seu coração. Mas Deus está presente, movendo circunstâncias invisíveis e preparando o terreno para que as promessas dele se cumpram. O livro de Salmos nos assegura: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmos capítulo 37, versículo 5. Esse versículo nos lembra que a confiança em Deus é o caminho para ver suas obras manifestas na vida. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que a presença de Deus traga paz ao seu espírito. Ele está restaurando o que foi quebrado, fortalecendo o que parecia fraco e iluminando os caminhos que antes pareciam obscuros. Cada dificuldade, cada espera e cada desafio são usados para moldar sua fé e prepará-lo para viver a abundância, a vitória e a restauração que Ele tem reservado para você. Acordar com vida é a oportunidade perfeita para perceber esses movimentos sutis do Senhor em seu favor. Talvez você não perceba, mas Deus está trabalhando em sua vida em áreas que você nem imagina. Ele está reorganizando situações, ajustando detalhes e alinhando pessoas ao seu redor para que você receba a bênção no tempo certo. Cada dificuldade que você enfrenta hoje está sendo transformada em aprendizado, crescimento e experiência espiritual. Assim como Jó passou por momentos de provação antes de ser restaurado, Deus também está preparando você para viver uma vitória que irá fortalecer sua fé e testemunho. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele quer que você compreenda que cada amanhecer é um convite para confiar mais, para fortalecer sua esperança e para reconhecer que nada está fora do seu controle. Ele quer que você saiba que milagres, restaurações e soluções para problemas aparentemente impossíveis estão sendo preparados neste momento. O livro de Provérbios nos lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios capítulo 10, versículo 20. Cada passo seu é guiado, protegido e conduzido pelo Senhor. Acordar com vida significa compreender que Deus tem um propósito em cada detalhe da sua história.
Ele não apenas desperta você fisicamente, mas espiritualmente, preparando sua mente e seu coração para receber bênçãos, realizar sonhos e viver a vitória que Ele já determinou. Cada amanhecer é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, de confiar mais plenamente e de perceber que Ele continua ativo em sua vida, mesmo quando você não vê. Cada dia que Deus permite que você abra os olhos é uma prova de sua misericórdia e fidelidade. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que esta verdade penetre em seu coração. A vida que pulsa dentro de você não é fruto do acaso, mas da graça divina que te sustenta e protege. Cada respiração, cada batida do coração, cada oportunidade de recomeçar são sinais claros de que o Senhor ainda está ativo em sua história, mesmo quando tudo parece parado ou confuso. Talvez você tenha se levantado hoje sentindo-se cansado ou desanimado, com preocupações que parecem maiores do que você pode suportar. Talvez exista algo que você deseja há muito tempo, mas ainda não se concretizou. Talvez haja desafios emocionais, familiares ou financeiros que testam sua fé diariamente. Mas Deus está presente em cada detalhe de sua vida, movendo situações invisíveis, reorganizando circunstâncias e preparando portas para que você receba vitórias, abundância e respostas divinas. A Bíblia nos lembra: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Salmos capítulo 18, versículo 2. Ele é seu refúgio constante, independentemente do que você enfrente. Enquanto você ouve esta mensagem, permita que a presença de Deus renove suas forças. Ele está restaurando o que foi perdido, fortalecendo o que parecia fraco e preparando seu coração e sua mente para o que ainda está por vir. Cada dificuldade que você enfrenta é usada por Deus para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e ensinar paciência. Acordar com vida é perceber que Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Talvez você não perceba, mas Deus está agindo agora em seu favor. Ele está alinhando pessoas, movendo circunstâncias e criando oportunidades que você ainda não consegue enxergar. Cada lágrima que você derramou, cada oração que fez em silêncio e cada momento de espera estão sendo transformados em aprendizado, força e preparação para que você viva o que Ele já determinou. Assim como os profetas e heróis da Bíblia enfrentaram longos períodos de espera e provações, você também está sendo preparado para experimentar milagres e vitórias extraordinárias. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele quer que você saiba que a vida que Ele lhe concedeu hoje é um convite para acreditar novamente, para confiar que milagres, respostas e conquistas estão a caminho, para perceber que cada amanhecer é uma oportunidade de experimentar paz, força e esperança. O livro de Jeremias nos ensina: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias capítulo 16, versículo 11. Sua confiança no Senhor é a chave que abre portas e permite que as promessas dele se manifestem em sua vida. Acordar com vida significa entender que Deus continua ativo, trabalhando silenciosamente para que cada passo seu seja guiado, protegido e abençoado. Ele está restaurando o que foi perdido, preparando oportunidades de vitória e renovando sua esperança de maneira sobrenatural. Cada amanhecer é, portanto, uma chance de se aproximar mais de Deus, confiar mais plenamente e acreditar que a sua fidelidade jamais falhará. Ao acordar hoje, lembre-se de que cada respiração é um presente do Senhor, uma oportunidade para experimentar seu cuidado, amor e direção. Enquanto Deus conversa com você agora,
Permita que essa verdade penetre profundamente em seu coração. Você não está aqui por acaso. Cada amanhecer é um convite divino para viver em abundância, superar desafios, restaurar o que foi perdido e conquistar vitórias que você ainda não consegue imaginar. Deus continua ativo em sua vida, mesmo quando os caminhos parecem obscuros ou os problemas insuperáveis. Talvez você esteja vivendo momentos de incerteza, ansiedade ou cansaço. Talvez tenha passado noites de preocupação com sua família, finanças ou saúde. Talvez haja sonhos que ainda não se concretizaram ou portas que permanecem fechadas. Mas Deus quer que você saiba, Ele está trabalhando silenciosamente em seu favor. Ele está movendo corações, abrindo caminhos e preparando soluções sobrenaturais para problemas que pareciam impossíveis. O livro de Salmos nos lembra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos, capítulo 27, versículo 1. A presença de Deus é sua fortaleza mesmo nas tempestades. Enquanto você ouve estas palavras, perceba que Deus está fortalecendo seu espírito e renovando sua esperança. Ele transforma dificuldades em aprendizado, desafios em oportunidades, dores em crescimento e esperas em milagres. Cada amanhecer é uma prova de sua fidelidade, e cada passo que você dá, guiado por Ele, é um passo em direção à abundância e à vitória. Acordar com vida é perceber que, independentemente das circunstâncias, Deus está ativo, ajustando detalhes, preparando pessoas e movendo o cenário para que o seu propósito se cumpra plenamente. Talvez hoje seja o dia em que uma resposta antiga se torne visível, uma porta se abra ou uma provisão inesperada chegue. Talvez seja o momento em que sua fé seja fortalecida por experiências concretas do agir de Deus. Ele deseja que você compreenda que nada do que aconteceu ontem determina o que Ele fará amanhã. Cada amanhecer é uma oportunidade de testemunhar milagres, receber bênçãos e viver a abundância que Ele planejou. O livro de Romanos diz: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Romanos capítulo 8, versículo 28. Nada escapa à fidelidade dele. Acordar com vida é também um chamado para gratidão, confiança e ação. É entender que você não está sozinho em suas lutas, que Deus está sempre presente, que milagres, abundância e vitórias estão preparados e que cada passo dado com fé é um passo em direção à realização de promessas divinas. Ele quer que você siga confiante, sabendo que a vida que Ele concede a cada manhã é mais do que um presente físico. É um sinal de que Ele ainda está trabalhando em seu favor. Enquanto Deus conversa com você agora, permita que Ele renove sua esperança, fortaleça sua fé e prepare seu coração para receber tudo aquilo que Ele tem reservado. Hoje, Ele quer que você creia na sua fidelidade, viva com coragem e se abra para as bênçãos que ainda virão. Se esta oração tocou seu coração, deixe o nome de sua família para receber oração. Compartilhe com alguém que você ama ou declare um amém como prova de sua fé e confiança em Deus.